Inicialmente, agradecer o convite e iniciar, talvez, também prestando uma homenagem ao grande brasileiro que foi Mário Covas. Eu tive a satisfação pessoal de ter convivido muito proximamente com ele, do ponto de vista político, quando eu conhecia de muito distante, quando estudante ainda, acompanhei ele parlamentar, jovem parlamentar, e um dos caçados. E só de longe conhecia o líder do MDB, líder da resistência, e depois fui conviver com ele, como tantos outros brasileiros ilustres daquela oportunidade, corajosos, resistentes à ditadura, democratas comprovados. Um deles era Mário Covas. Essa convivência estreita, talvez o momento mais significativo, não foi a campanha para presidente da República, até porque, embora muito próximos, éramos ali, de qualquer forma, adversários. Eu mesmo senti, num determinado momento, em que o voto útil caminhava para Mário Covas. E eu tinha, e talvez tenha muitos simpatizantes, contribuído decisivamente para a votação que ele teve, a ponto de Brizola, e não foi nenhuma invenção, não, imaginar que ele poderia ser o grande líder que pudesse derrotar Collor naquela oportunidade. Ele fez a proposta concreta de renunciar, tanto ele quanto o Lula, e juntos ficarem com Covas na luta contra o Collor. Mas Brizola era dado a esses gestos, gestos algumas vezes de uma certa grandiosidade, e teve isso. Vivemos essa campanha, e só para recordar, tem vários episódios, mas um talvez importante era de que eu conseguia ir junto com Covas dizer quais os candidatos do campo democrático, e já falávamos isso, talvez como consequência da nossa luta de resistência da Frente Democrática, e dizíamos que as candidaturas democráticas iam de Ulisses a minha candidatura, a candidatura do Partido Comunista Brasileiro. Então, aqui Ulisses, Covas, Lula, Brizola, éramos o campo democrático e de esquerda. Isso era importante ter clareza, mesmo quando os debates poderiam, em algum momento, fazer com que o confronto entre nós existisse. E, do outro lado, a direita, indo de Aureliano, a Fife, até Ronaldo Caiado, com Collor, com tudo isso, como Maluf. Não vamos lembrar que tinham todos um espectro político naquela oportunidade, e isso no campo daqueles que, por algum momento, tinham apoiado o regime militar e eram oriundos dessas forças políticas, a direita nacional. Isso só para lembrar que, depois do segundo turno, nós tivemos o desprazer, fomos o primeiro partido, inclusive, a apoiar Lula. Estávamos realizando uma reunião do Diretório Nacional em Brasília, e ainda não tinha saído o resultado oficial, mas claramente ficava demonstrado que Lula ia superar Brizola naquela oportunidade, e nós fomos levar o apoio a Lula. E ali começou para quem quiser conhecer bem o DNA do PT, ali ficou bem evidenciado. O PT excluiu da aliança Ulisses Guimarães e o PMDB. Para que a gente não perca a memória da história, bem recente até, para poder talvez entender alguns dos processos que nós estamos vivendo aí. Quem imaginar que PT não terá candidato em 2010, até porque eu não quero imaginar que tenhamos aqui nenhuma busca de instrumentos que, na mão do Executivo, podem se transformar em instrumentos totalitários, e numa democracia pode ser, numa democracia direta, o caráter plebiscitário que alguns setores do PT levantaram nessa febre de América Latina, de imaginar pelo plebiscito substituir a democracia. Porque pensar que isso aprofunda
esquecer exemplos da história que Mussolini e Hitler, também no século XX, demonstraram muito claramente para que pode ser utilizado o plebiscito sem um controle democrático da democracia representativa. Mas isso é só talvez para fazer um introito, de qualquer forma, trazer a presença de Covas, que foi uma figura marcante nesse período difícil que a sociedade brasileira. E ali no livro eu quis colocar que que Mário Covas era um pouco um representante da social-democracia, mesmo quando no Brasil ainda não existia essa organização social-democrata. Ele trazia contribuições importantes nessa área.